Você já ouviu falar de um Deus que exigia fogo, gritos e sangue inocente? Um Deus de braços estendidos, com o corpo oco, aquecido por chamas incontroláveis e com um coração feito de bronze, mas alimentado por crianças. Hoje, você vai conhecer o culto mais sombrio já praticado entre os povos antigos. Vai entender por que Deus ordenou, com fúria, que ele fosse arrancado da terra. E vai descobrir que aquilo que foi enterrado nos vales escuros de Ben-Hinnom está, de alguma forma, voltando. Prepare-se para uma história real, sombria, apavorante, mas necessária. Antes de prosseguir, inscreva-se agora no canal Nos Passos da Bíblia. Ative o sininho, curta este vídeo e escreva nos comentários. Eu não me calarei diante do mal, porque hoje você vai encarar o horror de frente. Muito antes de o povo de Israel chegar à terra prometida, os cananeus já haviam se entregado aos rituais mais macabros da história. Entre seus muitos deuses, Baal, Astarote, Quemos, Dagon, se destacava por sua fome insaciável. Moloque, ele era representado como uma estátua colossal, metade homem, metade boi, sua boca, uma fornalha, seus braços de ferro, estendidos como berço, seu ventre, uma fornalha acesa com carvão e fogo contínuo. Ali, os filhos eram entregues, crianças recém-nascidas, meninos em seus primeiros passos, meninas que ainda nem haviam falado, eram colocadas vivas nos braços de metal em brasa. Os gritos ecoavam pelo vale, mas ninguém podia ouvir. Porque os sacerdotes batiam tambores, os músicos tocavam flautas e símbolos, as mães eram forçadas a cantar e o povo dançava. O culto era feito à beira de colinas, nos chamados lugares altos. Ali, uma multidão se reunia para testemunhar o pior tipo de sacrifício que um ser humano pode oferecer, seu próprio filho. E tudo isso para pedir colheita, para ter riqueza, para garantir sucesso nos negócios. Era a mais sombria transação espiritual, uma criança em troca de bênçãos. E então, o povo de Deus chegou à terra prometida. Israel havia sido liberto do Egito com mão forte. Haviam visto o Mar Vermelho se abrir, ouviram a voz de Deus no Sinai, comeram do maná do céu, mas com o tempo esqueceram. Se misturaram, se contaminaram e aos poucos começaram a olhar para Moloque. Começaram a desejar o que os cananeus possuíam, suas riquezas, seus prazeres, sua liberdade sem regras, e para isso começaram a dar os mesmos passos. Começaram a subir os mesmos montes, a construir os mesmos altares, a bater os mesmos tambores, até que os filhos de Israel entregaram seus próprios filhos a Moloque. Em Levítico 18:21, o Senhor alertou: não darás nenhum dos teus filhos para consagrá-lo a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Mas eles não ouviram. Em Levítico 20, Deus foi ainda mais claro: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros der um de seus filhos a Moloque, será morto. Mas mesmo assim, eles continuaram, até que a fumaça de Moloque chegou aos céus. E o Senhor se levantou. Havia um lugar nos arredores de Jerusalém que todo israelita temia, um lugar onde a terra parecia sangrar, onde o fogo nunca se apagava, onde o choro dos inocentes se misturava ao som do metal quente. Esse lugar era o Vale de Inom. Os cananeus, os filisteus e até mesmo o povo de Israel haviam dado a este vale um nome sombrio, o chamavam de Geena, e Geena era o lar de Moloque. Era ali, no meio das montanhas, onde as sombras se estendiam para o lado de Jerusalém, que as crianças eram entregues ao fogo. Era ali que os sacerdotes, com rostos encobertos, entregavam os filhos das famílias aos braços de ferro.
enquanto os tambores batiam para esconder os gritos das vítimas. Esse lugar era o centro de um culto satânico disfarçado de adoração. Mas não era só o fogo, era o pecado que esse vale representava, o pecado de entregar a própria carne e sangue ao inferno. Geena era um símbolo de maldição, porque quando Deus olhou para esse lugar, ele não viu sacrifícios, ele viu idolatria, desespero e morte. Ele viu um povo que se afastava de seus próprios filhos e os oferecia em troca de bênçãos temporais. Ele viu o coração de um povo endurecido que não reconhecia o horror que estava criando. E por isso, Deus falou com voz forte. Em Jeremias 32:35, ele disse: "E edificaram os altos de Baal, que estão no vale de Ben-Hinnom, para fazerem passar pelo fogo a seus filhos e suas filhas a Moloque. O que não lhes ordenei, nem me subiu ao coração que fizessem tal abominação, para fazerem pecar a Judá." Deus deixou claro: isso não me subiu ao coração. Ou seja, ele não podia mais olhar para aquilo, sem agir. E no momento em que os filhos de Israel começaram a sacrificar seus próprios filhos a Moloque, o Senhor se levantou. O vale, que antes era um lugar de adoração a um falso Deus, agora se tornaria o símbolo do juízo divino. Os israelitas pensaram que poderiam enganar Deus, pensaram que poderiam praticar esses atos de horror nas sombras e que ele não veria. Mas o grito das crianças nunca se perdeu, nunca se calou. E então Deus disse: "Este vale será o lugar onde vocês serão queimados, como fizeram aos outros. Este lugar se tornará um lugar de maldição." Em 2 Reis 23:10, vemos o rei Josias, que, com um coração temente a Deus, purifica o vale de Geena e não permitiu que se fizesse passar os filhos pelo fogo a Moloque, e tirou os cavalos que os reis de Judá tinham dado ao sol à entrada da casa do Senhor, ao lado da câmara de Natã-Meleque, o eunuco que estava no vestíbulo, e queimou os carros do sol. Com isso, o vale de Geena foi despojado de toda a sua maldade, e a chama de Moloque foi apagada. Mas o legado de horror que ele deixou permaneceu. Ele se tornou um símbolo eterno do mal que habita em qualquer coração que se afasta de Deus e oferece algo puro como uma criança ao fogo do pecado. O Senhor avisou, gritou pelos profetas, chorou pelas crianças. Mas o povo não quis ouvir. Eles diziam: "É só tradição, é só uma cultura diferente. Estamos fazendo isso por amor aos nossos deuses." Mas Deus não aceita justificativas quando o sangue inocente clama da terra. E então veio o juízo. Reinos foram destruídos. O templo foi profanado. Jerusalém caiu. O povo foi levado cativo. E Geena, o vale maldito, se tornou um lugar de cadáveres, fogo e podridão. Um lugar onde o lixo da cidade era queimado. Um lugar onde os vermes não morriam e o fogo não se apagava. O mesmo vale que Jesus usaria séculos depois como símbolo do inferno. Moloque havia sido derrotado, mas sua memória, sua influência, seu espírito nunca desapareceu. Hoje, Moloque não é mais adorado em altares de bronze. Não há mais sacerdotes batendo tambores para esconder o choro das crianças. Não há mais vales com fogo visível. Mas o sacrifício continua. Ele apenas mudou de nome. Hoje se chama direito, se chama autonomia, se chama liberdade reprodutiva. Hoje milhões de crianças continuam sendo sacrificadas. Não nos braços de bronze, mas em clínicas e centros cirúrgicos, onde seus corpos são descartados como se fossem nada, onde os gritos não são ouvidos, mas a dor continua. E tudo isso para que os pais tenham uma vida mais confortável, para que as mães não sejam atrapalhadas, para que o mundo continue funcionando sem filhos. Moloque nunca morreu.
Ele está vivo nos filmes que romantizam o aborto. Está vivo nas leis que silenciam os defensores da vida. Está vivo nos corações que desprezam o dom mais precioso de Deus, a criança hoje. O tambor não é de couro, é digital. É a mídia, é o discurso politicamente correto, é a cultura do descarte. Mas a verdade é a mesma. Crianças continuam sendo entregues ao fogo. E Deus ainda está olhando. Assim como nos dias de Jeremias, Ele vê e ouve, e Ele não ficará calado para sempre, porque os olhos do Senhor estão sobre os inocentes. E o grito que sobe da terra clama por justiça. O tempo passou, reinos caíram, o templo foi reconstruído, Jerusalém foi restaurada. Mas Moloque continuou encontrando lugar, continuou se infiltrando nos sistemas, nas culturas, nas ideias, nos desejos dos corações. Mas Deus não se esqueceu. Cada lágrima, cada grito abafado, cada criança oferecida ao fogo está diante dele. E chegará o dia em que os céus se abrirão e os livros serão abertos. Nesse dia, o sangue dos inocentes terá voz e Moloque cairá para sempre. Mas no meio do horror, houve um outro sacrifício, um que não matou crianças, mas que salvou a humanidade inteira. Um que não exigiu o sangue dos inocentes, mas que derramou o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Foi colocado não nos braços de bronze, mas em um madeiro. Não houve tambores para esconder seus gritos. Todo o céu ouviu, e ali ele gritou: está consumado. E naquele grito, todos os gritos das crianças silenciadas ganharam voz. Na cruz, o inferno foi derrotado e Moloque julgado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se hoje você carrega a culpa, se você participou, se você se calou, se você aprovou, Jesus te chama, porque o sangue dele fala mais alto que o sangue dos inocentes, e ele é poderoso para perdoar, restaurar e salvar. Mas se você é daqueles que amam a vida, se você escolheu não se calar, levante-se, fale, tu ore, denuncie, defenda os pequenos, porque o céu está prestes a se levantar, e quando Deus vier, a justiça não falhará. Inscreva-se agora no canal Nos Passos da Bíblia, ative o sininho, curta este vídeo e escreva nos comentários: eu escolho a vida, porque o culto a Moloque pode ter mudado de nome, mas o Deus verdadeiro nunca muda, e ele virá com justiça e com poder.